eu vou aproveitar o fato de que o clipe de Every Breath You Take do Police atingiu a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube para contar histórias absolutamente escabrosas a respeito da gravação dessa canção e de como a letra dela não tem nada de romântico. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, dias atrás surgiu a notícia que o videoclipe de Every Breath You Take do Police atingiu a incrível marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Uma marca realmente muito expressiva, vamos dizer assim, mas que sinceramente não me surpreendeu, já que essa canção é realmente o maior sucesso do The Police. E há muitos anos essa música ela povoa a cabeça de bilhões de casais como uma espécie de trilha romântica das suas vidas, dos seus relacionamentos. Só que isso está completamente errado. O que esses casais burraldos, né? Por isso que, né, a nossa lojinha tem essa camiseta endereçada exatamente para esse tipo de fã. É exatamente para esse tipo de gente, cara, que essa camiseta é indicada. Por quê, cara? Porque esses casais, né, ou essas pessoas isoladamente, como você quiser, esse pessoal não percebeu até hoje que a letra dessa música não tem absolutamente nada de romântico. Pelo contrário, a música fala de um cara que ele é tão obcecado por uma mulher que ele ama, que ele a persegue o tempo todo. Ele fica espionando a mulher o tempo todo, como se fosse um stalker, vamos dizer assim. Ou seja, uma música que fala da obsessão de um cara em ficar vigiando e seguindo a mulher, cara. Né? Assédio total. Na época, nem o Sting tinha percebido isso quando ele compôs a música. Ele reconheceu depois o significado que está ali implícito. Porque quando ele compôs a letra, ele estava pensando em outra coisa. Ele estava pensando no Big Brother. Não Big Brother o programa, evidentemente. Ele estava pensando no Big Brother, que é aquele personagem, né, que aparece no livro 1984, do George Orwell. Né? Então, a letra originalmente tinha a ver com aquilo, tinha a ver com o clima claustrofóbico que o livro passa, né? De vigilância, de controle das pessoas, que é exatamente o que é retratado no livro. Agora, se você analisar, por exemplo, o clipe, que inclusive foi dirigido pelaquela celebrada dupla Godley e Creme, formada por ex-integrantes de um grupo muito legal chamado 10cc, que era o Kevin Godley e o Lol Creme. Eles montaram um duo depois que eles saíram da banda, e esse duo, além de lançar discos, eles ficaram muito famosos como videomakers, vamos dizer assim, né? E se você prestar bastante atenção ao clipe, você vai perceber que também no clipe não tem nada de romântico ali. Pelo contrário, o Sting, ele desfila no clipe mais uma daquele estoque de caretas malvadas que ele tem. O clipe tem um visual meio de luz e sombra, meio sinistro, né? Meio na linha do cinema noir. Inclusive, vários especialistas em sociologia dizem que certas frases da canção se referem a métodos de controle e vigilância pessoais, de alta tecnologia, diga-se de passagem, que depois se tornariam corriqueiros nos nossos dias. Vou te dar um exemplo. Tem uma frase da canção que é Every Breath You Take, que é o título da canção, que no caso se refere implicitamente ao que a gente conhece hoje como os bafômetros. Tem uma outra frase que diz assim, Every Step You Take, que tem a ver hoje, né, com as tornozeleiras eletrônicas. E tem uma outra frase que diz Every Vow You Break, que na verdade se refere ao que hoje a gente conhece como os detetores de estresse vocais, né? Muito maluca essa associação
Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu li alguns artigos de sociólogos que fazem essa conexão. E essa música tem umas histórias absolutamente escabrosas em torno dela, né? Aliás, eu sempre conto essas histórias nos vídeos que eu faço lá no Clube de Membros VIP, né? Que tem lá um monte de material inédito. Você clica aqui embaixo que você vai sacar lá, você vai escolher teu plano. E lá eu conto várias histórias exclusivas, porque cada música tem a sua própria história, cada álbum tem a sua própria história. E Every Breath You Take também não foge à regra, cara. Porque essa música ela foi composta pelo Sting, e o título dessa música foi derivado de uma antiga canção de um cantor americano chamado Gene Pitney, que a canção chamava Every Breath I Take. Sacou? E essa música, ela foi a canção que tornou o Sting um milionário até hoje, só pela grana de direitos autorais que ele recebe até os dias atuais. Uma coisa impressionante. Ele virou um milionário só por causa dessa música. E você sabe muito bem que essa música faz parte do derradeiro e ótimo álbum que o The Police lançou em 1983, o Synchronicity. Aí você vai perguntar, porra, você não vai mostrar o Synchronicity e tal? Eu tinha o LP nacional, passei pra frente quando eu comprei essa caixa aqui, ó, que eu recomendo. Essa caixa hoje virou um item muito raro, que é Message in a Box, The Complete Recordings of the Police. Nessa caixa, com 4 CDs, tem simplesmente tudo que o The Police gravou enquanto ele existiu. Inclusive, as músicas que só saíram em lados B de compactos, tá? Tá tudo aqui. E, evidentemente, que o Synchronicity, aliás, como todos os álbuns, estão nessa caixa. Que essa caixa é legal pra caramba. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. São 4 CDs, tá vendo? Tem um livreto incrível aqui dentro, com umas fotos inacreditáveis, um texto sensacional, falando da banda. É muito legal. Eu recomendo, se você encontrar essa caixa por aí, não deixe de adquirir, porque é realmente sensacional. Mas enfim, então por isso que eu não tenho o LP Synchronicity, porque eu tenho tudo nessa caixa aqui. E esse disco vendeu horrores, exatamente pelo sucesso dessa canção, que é o motivo desse vídeo aqui. O compacto também vendeu absurdamente. Essa música tem umas histórias absolutamente horrorosas, por incrível que pareça, que eu vou contar aqui pra você. Essa música, ela foi lançada em 1983 no Synchronicity, mas ela foi composta um ano antes, num período em que o Sting tava numa confusão absurda. Por quê, cara? Porque ele tinha se separado da primeira esposa dele, a Frances Tomelty, para ficar com a melhor amiga da esposa, que era a Trudy Styler. E isso vazou para a imprensa, isso na época foi um escândalo. E aí, para fugir de toda essa confusão, o Sting resolveu cair fora de Londres e ele foi para o Caribe, né, para fugir dessas imensas críticas que ele recebeu por conta dessa sacanagem, né? Vamos combinar, né, bicho? Pô, você vai ficar com a melhor amiga da tua mulher, né? Tanta, né? Eu acho sacanagem. Mas enfim, isso é outra história. Então, de passagem pela Jamaica, o Sting, ele ficou hospedado na casa que era do escritor Ian Fleming, aquele mesmo criador do James Bond. E aí, numa noite lá, ele levantou de madrugada e ele sentou ao piano e ele compôs a música e a letra em 1h30. E não foi só o título da canção que ele pegou emprestado e deu uma adaptada. Algumas frases da canção ele tirou, sabe de onde, cara? De uma música do Led Zeppelin, aquela famigerada D'yer Mak'er. Porque se você prestar atenção, na letra dessa música do Led Zeppelin, tem o Robert Plant, ele canta Every breath I take, every move I make. E aí ele, né, aproveitou e já tinha adaptado o título, então deu uma adaptada ali, deu uma surrupiada na letra do Led Zeppelin e compôs tudo ali em 1h30. E aí, assim que ele aprontou tudo, naquela mesma semana, ele gravou uma demo de 8 canais, cantando essa música e tocando um órgão Hammond. Meses depois,
ele mostrou essa demo para os seus colegas de banda, o guitarrista Andy Summers e o batera Stuart Copeland. E ele mostrou isso quando a banda se reuniu no estúdio do George Martin, que era foi produtor dos Beatles. Ele tinha um estúdio chamado Air, em Montserrat, que hoje o estúdio nem existe mais, foi abandonado, teve erupção ali, foi uma loucura. O estúdio não existe mais, infelizmente. Então ele mostrou a demo na hora que eles começaram a trabalhar no que viria a ser o álbum Synchronicity. O problema, quer dizer, um dos problemas, foi que os caras bateram cabeça para encontrar o arranjo correto, né? Vamos dizer assim, que é o que a gente conhece hoje da canção. Presta atenção, eles fizeram dezenas de takes de gravação diferentes dessa música. Eles tentaram tocar essa música até em reggae, que aliás é um gênero que ficou meio ausente do Synchronicity como um todo. E aí, a coisa toda, na verdade, começou a tomar forma na canção quando o Andy Summers, que estava muito incomodado por perceber que não havia espaço para guitarra naquela gravação que o Sting fez, que ele fez uma gravação tocando o órgão Hammond, meio na onda do Billy Preston, sabe? Aquele tecladista genial. Quem assistiu o Get Back dos Beatles sabe da importância desse cara. Fenomenal, tem uma discografia maravilhosa. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo lá no Clube de Membros a respeito dele, cara. Um artista genial. Então, como ele estava incomodado com o fato de que ele não tinha encontrado esse espaço para guitarra na música, ele, num dia ali, ele começou a dedilhar uma melodia do compositor erudito, o Bela Bartok, junto com a harmonia da canção. Porque, inclusive, na época, o Andy Summers, ele estava muito inspirado, vamos dizer assim, por aspectos experimentais da música. Por quê, cara? Porque na época ele estava gravando, ele tinha, aliás, gravado esse disco aqui junto com o guitarrista Robert Fripp, o I Advance Masked, que é um disco muito legal, mas esquisito, tá? Que eu também recomendo que você ouça. Então, a cabeça do Andy Summers tinha uma abordagem experimental em tudo que ele estava tentando fazer. Esse disco aqui, na verdade, é do ano anterior, em 1982. Então ele ainda estava com essas sonoridades meio frescas na cabeça, né? E quando eles estavam gravando esse disco aqui, cara, o Andy Summers, por sugestão do Robert Fripp, ele adaptou alguns duetos de violinos da obra do Bartok para guitarra, né? Inclusive, dá para sacar isso, essa coisa mais experimental que estava na cabeça do Andy Summers, numa das faixas do Synchronicity, que é uma canção chamada Mother. Você vai ouvir essa canção, você vai prestar atenção que tem muito do experimentalismo do Robert Fripp e do King Crimson nessa música. É a influência que ele estava tendo. E aí, quando a banda aprovou essa ideia, chegou a hora de gravar. E o Andy Summers, ele matou a guitarra dele num único take, tá? Que é o que você ouve na canção. Ele matou isso na hora, fez tranquilo ali. O problema é que havia uma falta de sintonia, vamos dizer assim, entre o Sting e o Stuart Copeland na época. Quer dizer, falta de sintonia é uma bondade da minha parte. Os dois já estavam se odiando naquela época. Para você ter uma ideia, a banda levou 6 semanas só para gravar a bateria e o baixo dessa música, cara. Porque os dois, cara, eles discutiam o tempo inteiro, eles brigavam o tempo inteiro, um não queria aceitar a ideia do outro, e eles começaram a brigar tanto, inclusive fisicamente trocando socos, que a coisa chegou num ponto tão fora de controle que no meio do processo de gravação do disco, o coprodutor e o engenheiro de som do álbum, que era o Hugh Padgham, ele chegou e falou assim: cara, tô fora, eu vou embora, não quero mais trabalhar com vocês. As gravações foram interrompidas e o disco não ia acontecer.
Só que o empresário do The Police, que era o Miles Copeland, que era o irmão do Stuart Copeland, foi até o estúdio, viajou até Montserrat, fez uma reunião com os caras e avisou que havia contratos com a gravadora, que caso eles não entregassem o disco, a multa seria pesadíssima. Se eles não fizessem a turnê de promoção desse álbum, que já estava agendada, eles teriam um prejuízo absurdo. E obviamente que o Miles não falou isso de uma maneira muito polida, não, cara. Ele deu um esporro nos três, que foi, dizem que foi uma cena antológica de mau humor. E aí o que acontece? Foi exatamente nessa reunião que ficou acertado que a banda não ia continuar depois da turnê do Synchronicity, que foi realmente o que aconteceu, né? A banda lançou o disco, o disco vendeu muito. A turnê foi um sucesso imenso. Acabou a turnê? Acabou a banda. Os caras pararam no auge. Meu amigo e minha amiga, você sabia que agora você pode adquirir cada um dos livros daquela coleção Som na Caixa, que a sensacional editora Belas Letras soltou tempos atrás? Pois é, restaram pouquíssimos exemplares e agora, para realmente esgotar o estoque, a editora está disponibilizando os últimos exemplares dessa coleção, só que em livros, em kits separados, como por exemplo o kit que eu vou mostrar aqui para você. Olha que coisa incrível aqui, ó. Eu vou mostrar que é dessa biografia inacreditável do Freddie Mercury, Somebody to Love. Você pode adquirir agora esse kit isoladamente, que vem com um livro, vem com um copo personalizado, olha que legal, vem com fanzine, vem com bloquinho de anotações, tudo personalizado, ó. Então você pode adquirir agora esses livros separadamente. Ah, e tem um detalhe, você pode adquirir tanto o livro com a capa mais grossa, mais endurecida, como também, se você for melhor para o teu orçamento, você pode adquirir o livro com a edição mais simples, assim, em brochura, mas evidentemente com o mesmo conteúdo, claro. E esse livro aqui, meu amigo e minha amiga, é espetacular. Claro que eu vou te dar um desconto espetacular, o melhor da internet. Você vai clicar aqui embaixo e preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica. Tudo junto. E na hora de finalizar a compra, então você vai ter o melhor desconto da internet, evidentemente. Não perca essa oportunidade, porque são os últimos exemplares disponíveis. Depois você não vai encontrar esse livro em lugar nenhum, tá bom? Então aproveita essa oportunidade e pegue todos os livros que você puder. Você não vai se arrepender. E aí, depois dessa reunião em que o Miles Copeland deu um esporro histórico, quando eles retomaram a gravação da bateria, que era o que estava faltando, aconteceram outros pesadelos. A discussão continuou de tal forma que chegou num ponto em que a bateria ela foi gravada peça por peça, não como um todo. Ela foi registrada peça por peça, de modo separado. Olha que doideira, cara. Para você ter uma ideia, o bumbo da bateria que você ouve nessa música foi tirado de um pattern, né, de uma gravação que já vinha dentro de uma bateria eletrônica, que era o modelo Oberheim DMX, que era muito usado na época. O bumbo dessa música vem dessa bateria eletrônica. Só para te dar um exemplo da confusão que era a coisa. E aí, tem uma outra história muito boa. Como o Hugh Padgham, ele estava muito incomodado com alguma coisa meio eletrônica ali, ele sugeriu, cara, que a guia e a referência da batera fosse gravada na sala de jantar do estúdio. Por quê, cara? O estúdio era espetacular, meu. Não era só um estúdio, era uma mansão gigante, com piscina, sala de jogos, era sensacional o estúdio. Era uma mansão maravilhosa que tinha um estúdio incrível dentro. E aí o Hugh Padgham, ele sugeriu do Stuart Copeland gravar
a bateria dele como um todo. Depois eles iam selecionar cada take para montar. Ele sugeriu gravar na sala de jantar da mansão. Só que o local era tão quente, mas tão quente, e o Stewart Copeland, ele transpirava tanto na hora de gravar, que ele teve que amarrar as baquetas na mão com silver tape, tá? Para elas não escorregarem, cara. Olha que absurdo. E aí, na hora de gravar o piano dessa música, decidiu-se que o Sting tocaria esse piano nota por nota, assim, mas uma nota só. Ele faria um piano meio martelado, vamos dizer assim. Só que não martelado em termos de acordes, mas martelado em termos de nota. Se ouve a canção, você vai perceber isso. E isso, na verdade, foi uma sugestão do próprio produtor, do coprodutor, né, e do engenheiro, do Hugh Padgham. Por quê, cara? Porque ele havia sugerido isso para ser feito uma nota só, num solo de guitarra de um álbum que ele tinha produzido antes do Synchronicity, que é esse álbum aqui, ó, English Settlement, do XTC, que é uma banda absurdamente espetacular, que eu também recomendo. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo lá no Clube de Membros VIP a respeito dessa banda inglesa, que é incrível, né? E se você quiser saber o que rola lá no Clube de Membros VIP, um monte de material inédito, inclusive nesse vídeo que eu vou fazer, você clica aqui embaixo em Seja Membro, e aí você vai escolher teu plano. Enfim, todas essas confusões que cercaram a gravação dessa música e o próprio teor da letra, né, que a maioria das pessoas burraldas não faz a menor ideia. Cara, tem gente, fora de brincadeira, tem casais que na cerimônia, quando entra a noiva, toca essa música, né? Desconhecimento total do que significa a letra, né? Se o pessoal soubesse o que significava a letra da música, eles não teriam nem casado. Bom, mas enfim, meu amigo e minha amiga, essas são as histórias, então, a respeito dessa canção, que é realmente uma canção antológica, e do seu videoclipe, que é belíssimo, mas não é romântico, e que atingiu recentemente a 1 bilhão de visualizações no YouTube. E 1 bilhão de visualizações orgânicas, viu? Não é fazendinha de like, não é fazendinha de views, né? Como muita gente faz por aqui, né? Pois é, você sabe bem. Aqui nos comentários, conta pra mim qual é a sensação que você teve quando você ouviu essa música pela primeira vez. E me conta a sensação que você tem de ouvir essa mesma música hoje, tá bom? Então, já sabe, né? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você também já sabe, beleza? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos, e até a próxima.